algumas das páginas mais emocionantes de um dos livros mais lidos da história tivessem sido perdidas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa busca por cantos e orações antigas que acabaram ficando de fora da coleção final. Vamos atrás dos Salmos perdidos. Todo mundo que já teve algum contato com o livro dos Salmos sabe o número: 150 capítulos. É um número que a gente aprende, aceita e nem questiona, né? Mas e se essa não for a história completa? E se, por séculos, existissem mais salmos escondidos? E a verdade é que eles existem, são conhecidos como Salmos Apócrifos. Pensa neles como se fossem as faixas bônus de um álbum clássico, sabe? São canções atribuídas às mesmas figuras bíblicas famosas, mas que, por uma série de razões, não entraram na compilação final. E para começar essa nossa busca, vamos direto para o maior nome de todos. E claro que não tem lugar melhor para começar do que com o salmista mais famoso que existe. Vários desses cantos perdidos dão para a gente uma janela para a vida pessoal e, olha, bem dramática do rei Davi. O primeiro deles é o Salmo 151. Ele reconta a história de Davi e Golias, que a gente já conhece de outras partes da Bíblia. Só que a grande diferença aqui é a perspectiva. A gente ouve a história diretamente da boca do próprio Davi. É quase como ler uma página do diário dele. Ele começa a história com uma humildade impressionante, lembrando a gente de quem ele era antes de tudo. Não o rei, não o herói, mas simplesmente o caçula, o menino pastor. Dá para sentir a simplicidade da origem dele aqui. E logo em seguida, ele se conecta com a sua alma de músico. Antes de ser um guerreiro, Davi era um artista. Essa linha reforça de um jeito lindo a identidade dele como o grande salmista, o criador de canções. Mas o músico logo ia dar lugar ao guerreiro. A tensão aqui começa a crescer, o confronto se torna direto, pessoal. Não tem um narrador contando de fora, é a voz do próprio Davi, descrevendo o momento em que ele encara o gigante. E aí vem o clímax da história, de forma brutal e direta contada em primeira pessoa. É essa honestidade crua que torna esse salmo tão poderoso. É a vitória sem filtro nenhum. Só que a luta contra Golias não foi a única batalha de vida ou morte que Davi enfrentou como pastor. Outros 2 salmos apócrifos mostram pra gente um tipo bem diferente de luta, contra os perigos da natureza selvagem. O mais fascinante sobre os salmos 154 e 155 é que eles funcionam como um par, uma dupla. O primeiro é um pedido desesperado de ajuda no meio da briga, um grito de socorro contra um leão e um lobo. O segundo já é o agradecimento, o louvor por ter sido salvo. Juntos eles formam uma história completa: o perigo, a oração e, finalmente, o resgate. Mas esse tipo de oração não era algo exclusivo de Davi, não. Em outro salmo perdido, a gente encontra a voz de um rei diferente, mas numa situação igualmente desesperadora. Esse é o Salmo 152. A tradição diz que ele foi escrito pelo rei Ezequias num dos piores momentos do seu reinado. Imagina a cena. Ele estava sitiado, completamente cercado pelos inimigos. A situação parecia não ter saída. E o que ele faz diante do desastre iminente? Ele não se fecha, ele se volta para fora. O salmo é um chamado público ao louvor, um ato de desafio, declarando fé, mesmo com a derrota batendo na porta. É uma baita demonstração de liderança, sabe? Unindo o povo num momento de crise total. Agora, saindo um pouco das orações individuais de reis e pastores, a gente vai para um salmo que captura a voz de uma comunidade inteira no momento decisivo da sua história. O Salmo 153 transporta a gente para um momento de emoção pura, o fim do exílio na Babilônia. Depois de décadas longe de casa, o povo finalmente recebe a permissão do rei Ciro para voltar. Esse salmo é o clamor coletivo deles. E esse salmo nos leva por uma jornada emocional em 3 passos bem claros. Começa com o pedido, aquele clamor desesperado de quem precisa de ajuda. Depois ele passa para a confissão, um momento de humildade, de reconhecer as próprias falhas. E por fim, culmina na libertação, uma sensação de alívio e apoio, como se um sonho tivesse se tornado realidade. É uma progressão muito humana, do medo à esperança. Então, a gente viu a história pessoal de Davi, a oração pública de um rei em apuros e o clamor de uma nação inteira. Todas essas vozes tão poderosas nos levam a uma pergunta que é, assim, inevitável. A pergunta que não quer calar é por quê? Por que esses textos não estão no livro dos Salmos que a gente conhece hoje? Se eles são tão ricos, tão reveladores, por que foram deixados de lado?
Olha, não existe uma resposta única e definitiva. Os estudiosos apontam várias possibilidades. Talvez alguns desses salmos tenham sido escritos bem mais tarde, ou talvez eles fossem conhecidos só por algumas comunidades específicas. A verdade é que a compilação de textos sagrados foi um processo longo, super complexo. Ao longo de séculos, escolhas foram feitas sobre o que entrava e o que ficava de fora. Mas, independentemente do motivo da exclusão, o valor que esses salmos têm hoje é claríssimo. Eles nos dão uma janela para as emoções cruas, para os medos e as esperanças de pessoas que viveram há milhares de anos. Eles tornam essas figuras históricas mais humanas, mais próximas da gente. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se esses textos foram redescobertos e nos deram novas perspectivas tão incríveis, o que mais pode estar por aí? Quantas outras vozes podem estar enterradas sob a areia do deserto ou escondidas numa caverna, só esperando o momento certo para contar sua parte da história?